existe uma dúvida muito comum, assim, né? Tem diferença? A prova não é a mesma? Por que as duas chamam TOEFL? Existe uma prova melhor? Existe uma prova mais fácil? Será que a prova do TOEFL IBT tem uma pontuação menor? Então, todas essas dúvidas, elas acabam influenciando a sua decisão de qual prova realizar e, consequentemente, a sua preparação. Porque provas diferentes exigem preparação diferente. Concordam comigo? Eu sempre faço essa analogia porque eu acho que fica mais fácil para a gente entender qual a diferença principal entre as provas. Por mais que as duas provas chamem TOEFL, e façam parte da mesma família, elas não são provas idênticas. Pensa só, eu tenho uma irmã, somos só nós duas. Nós duas pertencemos à mesma família, mas a gente não é a mesma pessoa. Nós temos as nossas diferenças. Então, se você quiser me agradar, se você quer preparar para fazer a prova X, existe uma forma. Se você quer se preparar para outra prova, a preparação tem que ser diferente. Então, se você ainda não decidiu qual prova você vai fazer. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vou dando oi aqui para vocês no Insta, no YouTube também estou acompanhando. Podem ficar à vontade para enviar dúvidas e comentários, tá bem? Então, vamos lá. Para que você possa direcionar a sua preparação de forma assertiva, a gente precisa decidir qual é a prova que você vai fazer. Então, antes de eu falar para vocês qual prova é melhor que você faça, a gente precisa entender as diferenças entre as provas. Eu já dei uma pista aqui para vocês, eu já deixei claro que são provas diferentes, por mais que elas pertençam à mesma família. E aí, até uma curiosidade, muita gente só conhece ou só já ouviu falar do IBT e do ITP, mas existem outras provas TOEFL. Existe o TOEFL Essential, o TOEFL Junior. Então, existem outras provas TOEFL que fazem parte de uma mesma família. Mas o nosso foco aqui, então, é IBT e ITP. E eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do site oficial da ETS. Quem estiver me assistindo pelo Insta, recomendo que vocês venham para o YouTube, porque aqui no YouTube vocês conseguem acompanhar a minha tela perfeitamente. Então, quem está acompanhando aqui pelo YouTube e quem está acompanhando pelo Insta, pessoal, no meu story tem o link dessa live, ou se você for no link da bio, também tem o link do nosso YouTube lá, tá bom? Então, aqui na minha tela, vocês estão vendo o site oficial da ETS, que é a empresa responsável pela prova do TOEFL, por todas as provas TOEFL, pela família de provas. E aqui você consegue ver um resumo da prova. Qual que é a estrutura da prova, quais as sessões, quanto tempo, quantas questões. E aí eu quero começar aqui com vocês pela prova do TOEFL IBT. Vocês estão vendo aí na minha tela, TOEFL IBT. É uma prova que tem 4 sessões obrigatórias. Prestem atenção nessa informação aqui, porque essa é uma das informações que daqui a pouco vai te ajudar a diferenciar o IBT do ITP. Então, aqui no TOEFL IBT, né? Vou falar assim a sigla para ficar mais fácil de vocês diferenciarem. O IBT, ele tem 4 sessões totalmente obrigatórias. Quais são essas sessões? A sessão de reading, então compreensão e interpretação de textos. A sessão de listening, que é a sessão de compreensão auditiva. A sessão de speaking, que é a fala em inglês. E a sessão de writing, que é a parte de escrita em inglês. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Quem está acompanhando a minha tela no YouTube, como são 4 sessões, o que isso significa?
Eles estão avaliando tanto a sua habilidade de recepção de conteúdo em língua inglesa, ou seja, como que eu posso receber conteúdo em inglês? Eu posso receber por meio de áudios e por meio das leituras, percebe? Textos e áudios. E eles vão avaliar também a sua habilidade de produção em língua inglesa. E essa é uma grande diferença entre o IBT e o ITP. Então, no IBT, eles estão avaliando a sua capacidade de produzir em inglês. Como que a gente produz informação em inglês? Escrevendo e falando. Então, todas as habilidades são avaliadas: compreensão auditiva, fala, escrita e leitura. Vocês podem ver aí o tempo estimado de cada sessão. Então, 35 minutos para vocês responderem 20 questões na sessão de leitura. São 36 minutos, é estimado esse tempo, para a sessão de listening e 28 questões no total. Para a sessão de speaking, vocês têm aproximadamente 16 minutos para responder 4 tarefas. E na sessão de writing, são 29 minutos para vocês escreverem 2 tarefas, 2 textos, digamos assim. E aí, o TOEFL IBT, ele vai ter aí a duração de mais ou menos 2 horas. Só que essas 2 horas são 2 horas de prova em si, sem considerar ali o check-in, né? O início da prova, as configurações e etc. Então, a gente considera mais ou menos 2 horas e meia, se planeja aí para 2 horas e meia, porque você pode levar aí um tempinho para fazer o seu check-in e etc. Então, estruturalmente falando, assim é a divisão e a organização da estrutura da prova do TOEFL IBT. Vocês vão ver que estruturalmente o ITP ele já é diferente. Vocês vão ver aqui de cara quando eu mudar a tela. Mas não é só a estrutura que diferencia essas provas. Eu vou falar sobre todas as diferenças. Fiquem aqui comigo. Então vamos começar pela diferença mais básica, que é a diferença de estrutura. Quando eu mostro aqui para vocês o TOEFL ITP, tá vendo que tem uma redução? O TOEFL ITP, que é a prova com a qual eu trabalho, ela tem 3 sessões obrigatórias somente. Ela não tem 4 sessões, ela tem 3 sessões obrigatórias. Quais são essas sessões obrigatórias? Compreensão auditiva, então avalia ali a parte dos áudios. Estrutura e expressão escrita, que é uma parte que vai avaliar o seu domínio, o seu conhecimento sobre a estrutura da língua inglesa e sobre o uso de palavras em inglês. E aí a gente tem uma terceira sessão obrigatória, vocês conseguem visualizar aqui, que é a sessão de reading, leitura e interpretação de texto. Então, no total, é uma prova que tem 115 minutos. O tempo é mais ou menos parecido. Só que a gente tem diferença. Então, aqui, ó, na sessão de listening, são 50 questões para responder em 35 minutos. Na sessão de estrutura e expressão escrita, são 40 questões para responder em 25 minutos. E aqui na sessão de reading, são 50 questões para responder em 55 minutos. Aqui vocês já vão começar a notar uma certa diferença. Primeiro de tudo, lembra que eu falei sobre produzir e receber informação em inglês? Prestem atenção aqui. No TOEFL ITP, eles não estão avaliando as suas habilidades de produzir em inglês. Então, você não vai precisar falar inglês, não existem questões de speaking, e você não vai precisar escrever textos em inglês. Aí, você pode se perguntar assim, ok, mas aqui
Nessa segunda sessão, tem uma palavra muito parecida com writing, que é written. O que seria essa segunda sessão aqui de estrutura e expressão escrita? Essa sessão é a forma que o TOEFL ITP tende a avaliar indiretamente, guardem essa palavra, indiretamente, o seu conhecimento e o seu domínio da escrita. Por que é de forma indireta? Porque eles não vão pedir que você escreva textos. Mas se eles não vão pedir que vocês escrevam, o que eles vão pedir? Eles vão pedir que você corrija textos em inglês. Sabe quando você faz um trabalho acadêmico e depois você precisa revisar aquele texto? Ver se você acha algum erro ali de escrita, organiza melhor o seu texto, deixa ele mais claro. É isso que eles vão querer que você faça. Então, existem dois tipos de questão, mas isso é assunto para outra live. Eu não vou ficar entrando agora nos tipos de questão e etc, porque a gente vai ter uma live só para falar sobre isso. O que eu preciso que vocês entendam? A principal diferença, estruturalmente falando, das duas provas, é que no ITP você não precisa escrever em inglês e nem falar em inglês. E aí uma outra dúvida que pode surgir é, ok, mas no calendário, no cronograma de aulas aqui que você mostrou, vai ter uma aula falando sobre a sessão de speaking. Você não falou que tem uma sessão de speaking no TOEFL ITP? E aí, vejam aqui comigo, que ela está até separada das demais informações. A sessão de speaking no TOEFL ITP, ela não é obrigatória. Inclusive, quando você vai comprar a sua prova, deixa eu até mostrar isso aqui para vocês. Quando você vai comprar a sua prova, deixa eu só abrir rapidinho para mostrar. Existe uma diferença de preço. A prova com speaking, ela é mais cara. Ela é mais cara. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Test TOEFL ITP Level 1 com speaking, R$ 752,60. Sem speaking, R$ 692. Espera aí que eu achei que estava compartilhando, mas não estava. Então, ó, com speaking, 752. Vocês estão vendo aqui na tela. Sem speaking, 692. Então, é até mais caro fazer a prova com speaking. Então, não é obrigatória. Não é obrigatória. Então, a gente já começa nessa diferença estrutural. Percebe? De cara, a gente já tem uma grande diferença estrutural entre as provas. Outra diferença que a gente tem é o preço. Vocês já pesquisaram qual é o preço do TOEFL IBT? Eu mostrei aqui para vocês do ITP, certo? Vou mostrar aqui para vocês do IBT. É quase R$ 1.000 de diferença de uma prova para outra. Vamos colocar aqui na tela para vocês verem. O ITP, acabei de mostrar aqui para vocês, 692 sem speaking, e o IBT 1.680 aproximadamente. Ou seja, nada aí, R$ 1.000 de diferença. Peraí que eu, de novo, achei que estava compartilhando e não estou. Peraí, apresentar, compartilhar. Pronto, agora compartilhar aqui com vocês, ó. Pronto. Estão vendo aqui, ó, TOEFL IBT, 1.680. Ou seja, nada, R$ 1.000 de diferença entre uma prova e outra. É esses R$ 1.000 aí que você economiza e investe na sua preparação, para garantir que você vai atingir a sua aprovação de primeira. Então, a estrutura é diferente, o preço é diferente.
E aí, com base nessas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, uma dúvida que vai surgir é: beleza, qual prova que eu vou escolher? Porque eu já entendi mais ou menos a diferença, mas qual prova que eu vou escolher? E aí, para que você decida qual prova é melhor, eu tenho algumas questões que você precisa responder. Primeiro de tudo, qual a sua finalidade com a prova? Primeiro ponto, qual a finalidade para qual você vai utilizar aquela prova? Para aplicar para um processo seletivo de mestrado, para ingressar no doutorado, para concorrer à bolsa de estudo, para pontuar mais no processo seletivo da residência, para me qualificar melhor para o mercado de trabalho, qual é a finalidade para qual você vai utilizar essa prova? Esse é o nosso ponto de partida. Por quê? A gente precisa pesquisar minimamente qual é a prova aceita e exigida por aquele processo seletivo ou por aquela instituição. Porque a aceitação, a exigência de uma prova ou de outra, ela é aberta, ela é livre para cada instituição. Então, às vezes, existe uma universidade que vai aceitar as duas provas. Às vezes, vai exigir um edital que vai aceitar as duas provas. A gente precisa conferir isso para que vocês garantam que estão se preparando para a prova correta da forma correta. O que acontece? A gente precisa ou analisar os editais, por exemplo, vou pegar aqui o pessoal da residência. Final do ano tem prova aí, processo seletivo para residência. O que eu posso fazer? Olhar os editais anteriores. O que eles costumam exigir? Quais as provas eles costumam aceitar? Qual nota eles costumam cobrar? Inclusive, na live de amanhã eu vou falar sobre isso. Então, você pode analisar os editais antigos, ou, se for no caso do acesso direto por uma instituição, visitar o site da instituição e ver ali quais são os requisitos, quais são as exigências, porque isso pode variar. Tem editais que, inclusive, só aceitam o ITP, como é o caso do PDPI, Programa de Desenvolvimento para Professores de Inglês da Rede Pública, ensino médio da rede pública. Ontem eu até cheguei a falar sobre o PDPI. PDPI é o exemplo de um programa, de um processo seletivo que só aceita o TOEFL ITP. Eles só aceitam essa prova, não aceitam outra. Quando o edital ou a instituição aceita as duas provas, aí o que eu recomendo você considerar? Primeiro, o custo-benefício. Se as duas provas são aceitas, por que você vai fazer uma prova de 1.600, sendo que você pode fazer uma prova de 600? A gente já começa por aí. Segundo ponto, lembrando que eu estou falando de situações em que as duas provas são aceitas. Segundo ponto que você pode considerar, as habilidades cobradas. Você tem domínio de todas essas habilidades que são cobradas? Você tem domínio da fala em inglês? Você tem domínio da escrita em inglês? Que tipo de relação você tem com cada uma dessas habilidades? Porque isso também pode ser um ponto crucial para que você possa tomar essa decisão. Algumas pessoas perguntam assim: o TOEFL ITP, ele é mais fácil do que o IBT, porque ele não tem a seção de speaking nem de writing? Não necessariamente. Criou-se essa ideia porque é comum encontrar pessoas, alunos, que têm mais dificuldade com a fala e com a escrita. Então, se eu tenho dificuldade com essas habilidades,
fazer uma prova que não exige de mim essas habilidades, teoricamente, vai ser mais fácil para mim. Para mim. Então, essa é uma questão pessoal. Agora, teoricamente falando, as duas provas têm exatamente o mesmo nível de dificuldade. Inclusive, deixei até aqui para mostrar para vocês essa tabela, comparando a pontuação entre as duas provas. Se vocês observarem essa tabela, a gente tem aqui, ó, na segunda coluna, o TOEFL ITP Level 1, que avalia do básico até o avançado, e o TOEFL IBT, que também avalia do básico ao avançado. O que isso significa? Na teoria, as duas provas têm exatamente o mesmo nível de dificuldade. Por que elas têm o mesmo nível de dificuldade? Porque ambas as provas vão avaliar o seu conhecimento de inglês do nível básico até o avançado. Então, você vai ter que ter contato e responder questões de diferentes níveis: básico, intermediário, intermediário avançado, que faz essa transição aí, e o nível avançado. Sem falar que o que a gente precisa considerar também? A prova do TOEFL é uma prova de inglês com conteúdo 100% acadêmico. Então, a gente não está falando de um inglês mais geral, do dia a dia, situações do dia a dia. Ir num restaurante, viajar, conhecer pessoas novas. A gente não está falando desse tipo de situação. A gente está falando de uma prova de inglês que é 100% voltada para a temática acadêmica. Então, no TOEFL ITP, você pode ouvir áudios que simulam palestras e aulas de uma universidade no exterior. Você pode ler textos retirados de textos acadêmicos. Então, essa temática também tem que ser levada em conta para você tomar esse tipo de decisão. Então, para a gente retomar aqui o que eu estou dizendo, a primeira diferença entre as provas é essa diferença estrutural. Eu tenho o IBT com 4 sessões. Vamos colocar aqui de novo, só para a gente retomar. Então, o IBT tem 4 sessões, o ITP tem 3 e uma opcional. No IBT, eles cobram tanto a parte de recepção da língua inglesa, áudios e texto, como a parte de produção, fala e escrita. No ITP, eles cobram apenas a parte de recepção. Eu não tenho que produzir em inglês, eu não tenho que escrever em inglês, eu não tenho que falar em inglês. Então, a primeira diferença é estrutural. Segunda diferença que a gente viu, que eu vou mostrar aqui de novo para vocês, é em relação aos valores. Vou mostrar aqui. Então, o IBT, o ITP, o preço padronizado dele é R$ 692. Nossos alunos têm 15% de desconto para realizar a prova, até 15%, dependendo da forma de pagamento. Então, R$ 692. Se for com o speaking, R$ 752. Porém, a gente vai ter aula de sexta-feira falando sobre a sessão de speaking e eu vou explicar a você melhor em qual situação você é recomendado que você faça a sessão de speaking, quando é melhor não, quando não faz diferença. E aí a gente tem o TOEFL IBT no valor de R$ 1.680. Então, a gente falou da estrutura, a gente falou da questão do preço, a gente falou também da questão da aceitação
E isso não é uma regra. Cuidado com essas informações que vocês recebem. Não existe uma regra de qual prova é melhor que a outra, qual prova é mais aceita que a outra. A aceitação de uma prova ou outra, ou das duas provas, depende de cada instituição. Fica a critério da instituição. Ela pode aceitar as duas, ela pode aceitar uma só, fica a critério da instituição. Por isso que é muito importante que vocês confiram aí os editais e os sites das instituições para qual vocês pretendem ingressar. Então, no geral, as duas provas são aceitas. Doutorado sanduíche, as duas provas são aceitas. Residência médica, uni e multiprofissional, as duas são aceitas. PDPI, somente o TOEFL ITP é aceito. ITP. Então, a gente precisa conferir essas coisas, esses critérios, esses requisitos. Existe prova mais fácil do que a outra? Não. Teoricamente, as duas provas têm exatamente o mesmo nível de dificuldade. As duas provas vão avaliar do básico ao avançado. Lembrando que básico, pessoal, ontem eu até respondi uma pergunta sobre isso. Básico não é iniciante. Prestem atenção aqui. Iniciante é a pessoa que está começando a estudar inglês agora. Eu acabei de me matricular em um curso de inglês. Eu não sei nem me apresentar em inglês. Essa pessoa é iniciante. Básico é a pessoa que vem depois do nível iniciante. Ela já tem uma base. O próprio nome diz. Você tem uma base. Você é nível básico, Morgana? Seja bem-vinda. O que é o básico, Morgana? Vê se você se identifica. É aquela pessoa que consegue se apresentar, ela consegue conhecer outras pessoas, fazer perguntas sobre informações pessoais, consegue descrever sua rotina, consegue falar coisas mais básicas, por exemplo, o que você gosta de fazer, os seus hábitos, as suas preferências, aquilo que você gosta, o que você não gosta, as suas habilidades. Isso é o inglês básico. Esse é o básico. Tem muita gente que confunde básico com iniciante. Básico, você já tem uma base de inglês. A partir daí, o TOEFL ITP serve para você. Então, o ITP e o IBT vão avaliar do básico até o avançado. Eles não vão avaliar o iniciante, ó, que é a pessoa que está começando agora. Iniciante não, mas básico eles vão avaliar, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas